Olá, estamos começando o podcast Saúde em Pauta com Roseli Grimaldi. Roseli, psicóloga, minha amiga, então aqui eu já tenho que fazer minha declaração de conflito de interesses e que vem falar sobre um tema muito interessante que se chama Escolhas Definem Caminhos. Rô, primeiro, obrigado por estar aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer, né, nós estarmos juntos e poder falar de um tema tão importante, né? Você já começou fazendo uma escolha, estar aqui hoje. Exatamente. Então, já definiu um caminho. Exatamente. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho esse tema para quem está nos ouvindo, porque realmente, quando a gente para pensar na vida, tudo, dependendo da escolha que foi feita, o caminho se desenrolou por um lado, não se desenrolou por outro. Como que você, que é uma psicóloga famosa, que todo mundo conhece, que já tem nome, que tem know-how nessa área, como é que você definiria esse tema? Como é que a gente poderia começar a desenrolar esse tema, Escolhas Definem Caminhos? Então, a gente tem que começar falando um pouco sobre as escolhas, né? Então, assim, o que são escolhas e como elas acontecem? Veja, eu sou psicanalista, então eu vou falar sob a luz da psicanálise, né? Então, as escolhas, elas são parte inconsciente, né? Então, nós temos dentro de nós, dentro da nossa cabeça, existe um lugar chamado inconsciente, que Freud define, né, como se fosse o porão de uma casa, né, aonde as memórias ficam guardadas ali, todas as nossas questões ficam guardadas nesse inconsciente. Só que a porta dessa garagem ou desse porão, ela fica meio aberta e volta e meia, esse material inconsciente aparece, né? Então, o que acaba acontecendo com as nossas escolhas? A gente tem que olhar que, desde pequenos, né, quando crianças, a gente tem um padrão de comportamento aprendido pelos nossos pais. Então, quando eu vejo meu pai tendo uma conduta, minha mãe tendo uma conduta comigo, eu vou aprendendo, né, esse modus vivendi, ou esse padrão de conduta desde pequenininho. E eu venho repetindo esse padrão, o que Freud chamava de compulsão à repetição. O que é compulsão à repetição? É um impulso de repetir aquele comportamento que eu aprendi. Então, as nossas escolhas, elas são, grande parte, né, guardadas nesse inconsciente, essas memórias e a repetição de um padrão. A repetição de um padrão. Então, quando eu vou escolher algo, eu precisaria entender, né, por que eu estou fazendo aquela escolha, da onde ela está vindo, por que eu me defino daquela maneira, por que eu me identifico com aquela questão. Por exemplo, vou entrar numa faculdade, eu vou entrar numa pública, numa particular, eu tenho que entender o que significa a pública para mim, o que significa a particular para mim. É uma escolha, a gente escolhe o tempo inteiro, o tempo todo, não tem como você não escolher. Só que a escolha, ela também te coloca num lugar, né, que é um lugar de perda, porque na hora que eu escolho algo, necessariamente eu perco outro. Sim, e entra um ponto também aí, porque quando você escolhe, se não der certo, o culpado é você, certo? Então, às vezes, né? Então, e aí vamos pensar assim. Sim. Vamos lá, o porãozinho, você foi lá, o porãozinho mandou um troço. Você fez uma escolha errada, isso vai te deixar uma cicatriz, vai te deixar algumas coisas. Isso. E o que é interessante é que muitas vezes o indivíduo faz escolhas semelhantes àquela que ele acabou não dando certo. Devido a essa questão que eu te falei da compulsão à repetição. Mas ele tenta fazer para acertar. Então a compulsão à repetição ela é feita para acertar. Eu repito a escolha, eu quero namorar. Só que eu escolho um cara que não vai ficar comigo. Então eu escolho caras que não vão ficar comigo. Eu preciso parar para olhar. Por que eu estou fazendo essas escolhas? Mas eu repito a escolha, eu repito a escolha. Quando você repete, você trabalha num território conhecido. Exato. Né? E a gente quer sempre trabalhar numa zona de conforto psicológico. Sim. E toda vez que você rompe esse conforto, você entra para uma área que não é muito conhecida e te causa um desconforto. E aí eu tento voltar ao que a gente chama de retorno ao conhecido. Eu tento voltar àquela história que eu conheço. Então eu vou repetir a escolha. Porque na hora que eu entro num desconforto, a memória que eu tenho aprendida lá de trás é a mais forte que eu tenho. Então eu vou voltar para lá. Então eu vou continuar repetindo a mesma escolha.
eu vou que vai continuar continuar fracassando nos mesmos exatamente, pontos. Exatamente. Então, quando você atende alguém, o primeiro ponto, então, é identificar esses gatilhos. Por falta de um termo melhor, me corrija. É aquilo que ele vai buscar que está levando a escolhas que não são Exato, as assim, melhores, por o que exemplo. que a gente fala, né? A escolha, na verdade, se você pensar naquela imagem, né, tão tradicional do inconsciente, que você tem o bloco, o iceberg, aquela ponta de gelo para fora e o bloco inteiro para dentro, Tá. né, dentro da água. O que que nós vamos buscar? Esse bloco que está dentro da água. Então, quando alguém traz uma questão de uma escolha, o que que eu vou trabalhar? Aonde está essa escolha? Por que dessa escolha? O que que tem de referência inconsciente? Ou o que que tem de referência na vida dessa pessoa que faz ela escolher esse tipo de situação ou aquela situação? Então, eu vou buscar na história dela o que leva ela a escolher desta maneira. Tá. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. E aí te pergunto, é fácil mudar isso? Olha, não necessariamente, porque para que eu consiga mudar esse padrão de comportamento, primeiro eu tenho que reconhecer que é um padrão. Eu tenho que reconhecer. Então, você como terapeuta tem que mostrar para Exato. o teu paciente Que ele repete o padrão. repete. Isso. Eu tenho que mostrar que ele repete o padrão, eu tenho que mostrar para ele qual é o padrão que ele repete, qual é o padrão que ele está repetindo, porque o nosso emocional, nosso inconsciente, o nosso emocional é feito de memórias. Então, eu trago essas memórias até a vida adulta. Então, no momento da análise, no momento da sessão, no momento da análise, eu tenho que buscar a neurose. Então, essa neurose que leva à compulsão à repetição. Então, essas escolhas, elas fazem parte dessa neurose, como uma tentativa de equilíbrio. Entendi. Tá dando para entender? Sim, perfeitamente. E aí, uma vez identificado, você identificou, você vai ter que ir com muito tato, porque obviamente isso pode gerar dor. Muita dor. Muita dor. O contato com isso gera dor. Sim. E a tendência, então, é fugir disso. Sim. Então, você vai ficar tentando mostrar e ele tenta fugir. Sim. Você vai tentar mostrar e ele tenta fugir. Como fazer esse cerceamento para que ele olhe aquilo que ele não quer ver? Então, na verdade, o que a gente tem que olhar é assim, nós temos mecanismos de defesa, né? Eles estão lá para nos defender. Tá. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Temos um caso de uma paciente que ela repete as suas escolhas amorosas, por exemplo. Ela repete pessoas que não ficam com ela. O que que eu tenho que mostrar para essa pessoa? Da onde vem isso? Por que você repete esse padrão? Da onde está vindo isso? Que critérios você usa para Para escolha? isso, né? Porque você é a mesma pessoa. As pessoas mudam, mas você é a mesma. E você escolhe o mesmo critério de escolha, você faz. E seleciona aquele tipo de pessoa que normalmente acaba redundando no mesmo problema. Exato. Então, como eu tenho que fazer isso? Eu tenho que mostrar que essa pessoa, no caso, estou dando esse exemplo, está fazendo essa escolha, mas também oferecer para ela uma outra estrutura mais saudável. Então, eu tenho que trabalhar esse lado doente para reforçar esse lado saudável. Então, na hora que nós estamos trabalhando, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para esta pessoa que essa escolha vai definir um destino, um caminho. Vai definir. E o caminho que ela está escolhendo, por que ela está escolhendo esse caminho? Da dor, por exemplo. Por que eu escolho o caminho da dor? Não necessariamente as escolhas são feitas só de dor. Claro. Né? Eu posso escolher coisas que sejam muito agradáveis a mim. Né? Mas que sejam lesivas para os outros, né? Às vezes, sim. Sim. Às vezes, sim. Quando você pega um caso, por exemplo, de um transtorno narcísico, o narcisista ele não quer saber se você machuca tem... os outros, né? Não, ao contrário. Né? Você está para mim. Você está para satisfazer os meus desejos. Essa é a minha escolha. Eu me lembro que aprendi com você que, na verdade... E é muito interessante isso, me deixou meio pirado um tempo, mas depois eu entrei na casinha. A gente não ama o outro, a gente ama a sensação que o outro faz a gente sentir. Então, na verdade, o outro é a senha. Isso. Então, no fundo, não deixa de ser uma coisa egoísta. Na verdade, o que acontece? Nós já tivemos altas discussões sobre isso, né, Já tivemos altas discussões, já.
Na verdade, nós precisamos, desde bebê, ser amados, ser validados e ser aprovados. E a gente vem com isso até a fase adulta. Isso, estudos recentes da neuropsicanálise trazem isso muito fortemente, né? E a gente entra para um campo como o porãozinho, quando a criança nasce, ele não está tão cheio. Aí entra o papel da educação. Sem molde, você só enche o porão de tranqueira. E aí Sim. vai ficar mais difícil você conseguir, quando essas coisas começarem a sair dali, caminhar. Se a criança vive um perfil de agressão com exemplos que não são bons, fica difícil você trabalhar. Sim. E como é que você trabalha, então, escolhas quando você tem crianças? Você trabalha a escolha da criança ou a escolha dos pais ou os dois? Então, você tem... Então, depende, né? Tá. Se você tem uma criança muito pequena, muito pequenininha, você tem que trabalhar esses pais, como eles estão ensinando, qual padrão que eles estão passando para essa criança, e essa criança está absorvendo. Tá. Então, na verdade, se são mesmo crianças um pouquinho maiores, né? Veja, né? Lembra, nós temos uma censura que nos norteia, ela se forma até, o caráter de uma criança se forma até os 5 anos de idade. E esse caráter, ele se forma até os 5 anos, mediante o que ela vê desse pai e dessa mãe, né? Mostrando para ela o que é certo, o que é errado, como conduzir, né? Então, na verdade, quando você tem uma criança muito pequena, a gente orienta os pais de que forma ela está educando, orientando esse filho pequeno. Então, quando você pega um adolescente, por exemplo... Mas os pais vão orientar de acordo também com os seus conceitos. Exatamente. Quer dizer, que se ele já está com o porão dele cheio de porcaria, vai ser difícil ele orientar a criança. Vai. Concorda? Exatamente. Ele vai passar por para essa criança as questões que ele entende. Esses valores Tá. Exatamente. Só que o que acaba acontecendo? Essa criança, ela vai socializar. Ela vai entrar na escola, ela vai socializar, ela vai ver outros padrões de comportamento. Então, se ela vai na casa de um amiguinho, ela vai ver o pai e a mãe do amiguinho diferente do pai e da mãe dela. Ela vai começar a questionar. Certo. Né? Ou não. Ou não. Quando ela chega na adolescência, a adolescência é uma revisão da fase infantil. E aí, qual é a primeira grande escolha, então, de uma criança? Amar e ser amada. Essa é a primeira grande escolha. A criança, ela precisa ser amada para existir. Tá. E nós trazemos isso até o fim da nossa vida. Nós precisamos ser amados, validados e aprovados. Claro que isso muda a intensidade. Então, quando eu vou para uma análise, eu tenho que olhar por que eu não me valido? Por que eu não olho para mim e não me aprovo? Por que eu sempre vou buscar isso no outro? Né? Porque quanto mais eu me validar e me aprovar, menos eu vou buscar no outro, mas eu vou buscar. Porque a necessidade do bebê, a necessidade de existir é ser amado, é ser nutrido, seja de alimento, seja de afeto, seja de carinho, de colo, de aconchego. É por isso que o contato do bebê com a mãe é tão importante, né? Tão importante e tão determinante para toda uma vida. E aí, andando um pouco mais. Ok, a criança cresceu. Ela se torna um adolescente. Ela vai ter outros desafios. Qual é a grande escolha do adolescente? Então, atualmente, porque a gente tem algumas gerações viveram coisas diferentes. Sim, eu vejo nitidamente isso com meus filhos e agora surge o meu neto e assim, eu vejo uma diferença de valores e de coisas assim, de vez em quando a gente se acha um ET. Exato. Então, assim, o que é o padrão do ser humano e o que é mutável de acordo com os valores sociais? É verdade, porque o que acontece? O adolescente, ele é mutável, né? Porque ele está em contato com todo, desde pequeno, ele já, essa geração, vamos pegar essa geração de agora, né? Essa geração de agora é uma geração das mídias, das redes sociais, das mídias, né? Então, eu estava vendo o Léo Freiman falando. O Léo Freiman, ele é um educador muito, muito, muito sério. E ele estava trazendo uma questão muito interessante, que ele disse que ele estava na sala de espera do oftalmo, né? E um pai chegou com 2 crianças. Os 3 estavam no celular.
E a recepcionista convidou as crianças para ir numa brinquedoteca que tinha dentro desse oftalmo. E o pai falou, eles não gostam. Então, o que acontece? Por que eu estou te contando isso? Porque a gente tem uma mudança de padrão, a gente tem uma mudança de conduta. Então, o adolescente hoje, que é um adolescente da mídia, que é um adolescente da rede social, que é um adolescente das séries, que é um adolescente, ele vai tender sempre a usar essa ferramenta, né? Mesmo na conversa do WhatsApp. Você raramente vê um adolescente mandando áudio. Ele manda digitando. Eu tenho vários adolescentes que eu atendo que, para mim, eu entendo porque eu trabalho com eles, mas assim, é tudo na base é um hieróglifo. É um hieróglifo. Agora é AGR. Interessante. Eles criam meio que um dialeto ali, um vocabulário exatamente. Dele, né? Tá. Então, nesse padrão, né, você fala, pô, mas esses pais também não são os pais da sua geração. São pais de outra geração, que vão trazer para essas crianças, esses adolescentes, padrões da cultura e do momento que eles estão vivendo. Então, isso também é importante a gente ver. Né? O momento que a gente está vivendo, o momento que esse pai e essa mãe é inserido, a cultura, o momento social que ele está inserido, o que está acontecendo no mundo, ele vai passar para o filho dele. Você acha que essa distância, essa diferença de valores, propicia uma distância entre pais e filhos? Vai depender muito desses pais. Porque, veja, eu imagino, você é mais ou menos da mesma geração que eu. Então, somos da mesma. Sim. Estamos ficando velhinho, né? Eu já tenho dificuldade de aceitar alguns padrões que são aceitos habitualmente. Sim. Como você, como profissional, que vai ter que necessariamente entrar em contato com esse mundo e entender desse mundo o que é, entre aspas, patológico e o que não é, como é que você faz? Então, na verdade, você, como terapeuta, né, ou como analista, você não pode ter conceitos morais quando você atende um paciente. Você tem que olhar o que ele veio buscar e qual é a questão mais profunda desse paciente. Mas ele pode ser um sociopata. Com toda certeza, um psicopata. Ele pode ser... Então, raramente os psicopatas buscam terapia. Por quê? O psicopata não erra. Para ele, né? O mundo está errado, mas ele está certo. Para ele, não há erros. Tá. Né? Um narcisista, ele só vem para a terapia se ele tiver um ganho com isto. Ou uma ferida narcísica muito profunda. Ou não? Muito difícil. Muito difícil. Sim. Né? Assim, normalmente a gente fala que nós normóticos, né, é que buscamos, né, assim, a análise para eu mergulhar em mim e olhar a minha dor, olhar a minha ferida narcísica. Né? Mas um narcisista clássico, raramente ele procura. Se ele procura por algum benefício. Eu vim aqui porque senão minha mulher se separa de mim. Entendi. Agora, como é que a gente identifica isso? Então, você tem que ter essa abertura para a dor do outro. Porque não importa se ele é XPTO, não importa. Ele é uma pessoa que te procurou com uma dor. E você vai trabalhar esta dor, percebe? Você não pode ter conceitos morais, tipo, você está errado porque você não é... Isso existe dentro de uma análise. Certo. Você entende? Entendo. Então, eu tenho que olhar essas escolhas, né? Assim, por que você fez essa escolha, como essa escolha está sendo feita por você, o que ela significa, quais são os sentimentos que você tem quando você usa essa escolha, quando você escolhe dessa maneira. É isso que nos importa, entende? Entendo. E aí eu te pergunto, estamos caminhando, passamos pela adolescência. A próxima escolha é uma definição de vida. Como é que fica a escolha profissional? O que você tem visto hoje? Porque, veja, algumas profissões estão deixando de existir, outras que não existiam estão surgindo. Algumas profissões tradicionais já não são tão tradicionais assim. Sim. Como que as pessoas
fazem essas escolhas? Porque elas definirão caminhos? Total, tanto para ela quanto para quem está em volta. Sim. Lembre-se, a gente não pode esquecer, as nossas escolhas, elas não mexem só comigo. Elas impactam todo o grupo, né? Todo o grupo, ou tá. a família. A família, sim, aonde ela se insere. Tá. Né? O que eu percebo atualmente? Né? Então, tem um pessoal, tem uma galera, né? Que, assim, alguns meninos, por exemplo, eles tendem muito mais aí para economia. Por quê? Eles querem ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero fazer 1 milhão aos 30 agora. anos. Dessa geração agora. Eu tenho visto isso também. Né? As meninas não fogem à regra. Elas também querem isso. A validação é econômica, né? É econômica, é poder. Ele precificou isso. Precificou ele mesmo. O sucesso está precificado. Isso. Tá. Quanto mais eu entrego, quanto mais bônus eu ganho, mais... Eu ia falar um palavrão, mas pode falar. mais ele é. Tá. Entendeu? Então, aqui não tem filtro. Muito obrigada. Então, na verdade, assim, quanto mais eu entrego, quanto mais eu faço números e quanto maior é o meu bônus, mais então eu sou. Entendi. Daí a gente vem com aquelas coisas que hoje, atualmente, a gente brinca que chama os Faria Limers ou Faria Limers. Tá. Que é tudo clonado, é tudo padrão. São meninos que se formaram, né, e que entram nos bancos para ganhar dinheiro. E o que também é dessa geração, Roseli, é que eles não se apegam aos empregos, né? Porque o negócio, ele... E aí me lembra muito daquele livro do Bauman, Modernidade Líquida. Ele não se apega, ele não tem apego. Sim. O apego dele é o sucesso financeiro. Sim. Se aquilo já cumpriu, ele se desapega. Ele não se aperta. Porque o que acontece? Dentro do corporativo, e hoje, né, a gente fala muito dos corporativos, né? O corporativo, você faz uma carreira. No momento em que você trabalha num corporativo e esse corporativo já te deu tudo o que você precisava, então eu estagnei na minha carreira. Então eu vou aplicar para uma outra vaga, eu vou para uma outra vaga para eu crescer mais na minha carreira. Mas isso é muito rápido, Roseli. Muito Eles rápido. têm uma tomada de decisão assim, não quero mais. Olha, mas você está bem, você está estável. Não, mas não me interessa. Então, é uma escolha. Sim. Né? É uma escolha. A escolha é, assim, precificar, a escolha é ter sucesso, a escolha... Por quê? Porque eu ter sucesso, eu ser o cara que saí do banco A e vou para o banco Z, que é o top do top, confere poder para mim, confere validação, confere aprovação. Eu sou o cara. E como é que isso funciona no universo feminino? Porque aí entra um outro ponto que seria a relação a dois, independente se homo ou hétero, a constituição do lar, a carreira. Então, como é que isso tem qual a diferença que você está notando entre esses pontos? Então, na questão das mulheres, hoje as mulheres mudaram muito, né? Obviamente, né? Obviamente. Então, assim, o que as mulheres buscam? Elas também buscam o seu sucesso profissional, né? Sim, ser reconhecida profissionalmente, sim, ser reconhecida por aquilo que ela é, por aquilo que ela sabe, né? Na relação amorosa, é uma relação eminentemente de troca, ela vai buscar troca, algumas, porque existem algumas mulheres cujo padrão de comportamento, vindo da infância, traz uma coisa de que eu preciso do outro para ser feliz. E não... Né? Como é aquilo que nós conversamos. Eu não amo o outro. Eu amo o amor que o outro tem por mim. Então, a senha que ele te confere para você acessar o seu pote de prazer. Sim. Tá. E a sensação que eu tenho quando eu estou com aquele outro. Se ele tem a senha... Né? A sensação que eu tenho, eu amo isto. Né? Então, na verdade, as mulheres, os homens também, eles buscam isso. Eles buscam isso. Tanto homens como mulheres buscam isso. Mas as mulheres também estão preocupadas com elas, com a sua posição profissional, com a sua posição, qual é o papel que ela ocupa dentro daquela casa, qual é o papel que ela ocupa na relação,
que lugar ela ocupa na relação com o outro. Não é mais uma relação de que você é o amor da minha vida. Você pode ser o amor da minha vida, mas eu tenho um lugar conquistado por mim. Sim. E você vai ter que trabalhar isso comigo. Ou entender esse lugar. Então, o que as mulheres buscam? Elas buscam a mesma coisa. Elas buscam sucesso profissional, elas buscam serem olhadas, elas buscam serem validadas, assim como o homem. Só que o que a gente está percebendo hoje, né, existe um descompasso nessa relação. As mulheres querem se relacionar, as mulheres buscam relacionamentos maduros, né? E os homens acabam querendo relacionamentos mais fluidos. E a mulher ainda quer um relacionamento mais maduro mesmo. Ela quer um homem maduro, inteiro. Né? E o que a gente percebe é que, às vezes, os homens eles têm ainda umas atitudes muito infantis. Eles fazem escolhas infantis. Sim. Né? Lembre-se, esse homem, ele também foi trabalhado, ele foi educado por uma mulher. Ok. Então, se essa mulher tem o padrão dessa mulher, ela passou para esse cara. E esse cara vai ser o que ele aprendeu. E como é que você inclui a maternidade nesse caldo todo? Porque a maternidade, ela de alguma forma afeta a relação do casal e ela também afeta a performance profissional da mulher. Sim. E isso também é uma escolha. Também que é uma também escolha. define um caminho. Total, sabidamente. Total. Então, na verdade, assim, o que se falava, né, assim, a mulher só se completa com a maternidade. Isso caiu por terra. Né? A mulher não se completa com a maternidade. A mulher se completa. A maternidade é uma escolha. Eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Né? Porque a maternidade, ela traz um sentimento de amor incondicional. Você sabe disso. Né? Você, na paternidade, você sabe disso. Né? Eu defendo sempre essa ideia de que o pai aprende a amar, a mãe já sai amando. Porque quando nasce, ele não foi gerado dentro de você. Eu falo isso, eu amo meus filhos, mas quando eles nasceram, eu gostava deles, eu aprendi a amá-los. Sabidamente, quando eles nasceram, a mãe já os amava. Sim, sim. Então, eu acho que o homem ele vai aprendendo, até porque o aspecto do amar masculino ele é diferente. Sim, sim. Né? Sim. Mas continue o teu desenvolvimento. Na verdade, quando a mulher decide ser mãe, ela faz uma escolha, vou decidir ser mãe, né? Ela está decidindo por uma coisa extremamente profunda, né? Porque ela sabe, a mulher sabe que a vida dela, a partir do momento em que ela engravidou, a vida dela mudou radicalmente. A vida dela mudou. Então, ela vai ter uma jornada de trabalho X, chega em casa, ela tem o bebê, ou ela tem uma criança para cuidar, ou ela tem, se ela for mãe solo, ela que vai cuidar de todo esse... Gestão disso tudo. Toda essa gestão de tudo isso. Mas vamos imaginar que não, que ela tenha lá seu casamento, seu parceiro, sua parceira, não importa, né? Mas o que acaba acontecendo é que essa escolha de ser mãe, a mulher sabe que a vida dela vai ser impactada por essa escolha, né? Impactada em termos tudo, em termos do tempo que ela tem, o tempo que ela vai se constituir no trabalho dela. Alguns corporativos ainda têm essa questão de é mãe, então não vamos ou vamos contratar, ficou grávida, ainda a gente vive isso, a gente vive essa questão muito forte desse preconceito, a gente vive isso muito fortemente. Como existem algumas ONGs que são trabalhadas por mulheres, por mães. Então, eu tenho respeito ao horário que essa mãe vai ter que dar de mamar. É uma outra questão, né? É um outro projeto. Mas, assim, a hora que a mulher escolhe ser mãe, ela definiu um caminho. Ela sabe que, a partir dali, ela vai construir, né, uma relação de amor profunda, mas ela
não vai ser por um período da vida dela, ela vai estar acoplada com essa criança. Ela não vai ser livre. Entendo. Agora, andando um pouco mais, chegamos lá na vida adulta. Foram feitas as escolhas, seja lá pelo homem, seja lá pela mulher. E aí é natural que, a partir de um certo momento, você comece a olhar a sua trajetória. Sim. Isso é natural. Sim. Né? Algumas escolhas acertadas, outras não. Sim. E aí, como é que fica? Então, Como é que fica essa situação de olhar para a tua história? Não estou nem falando aí, nós não chegamos ainda na velhice. Sim. Estamos aquele cara de meia idade, mas mais para lá do que para cá. Sim. Ele já passou o cabo ali da Boa Esperança, ou seja, ele já passou mais da metade da vida dele, ele já fez as suas escolhas. Uhum. E então, como é que isso funciona? Na verdade, quando você faz essa leitura da sua trajetória, né, e você vai rever as escolhas que você fez, você tem um caminho. Ou você se conscientiza por que você fez aquelas escolhas e começa a refazer essas escolhas no aqui e agora. No aqui e agora. A maturidade, ela traz para você essa reflexão, essa questão. Por que eu escolhi daquela maneira? Eu posso mudar a minha escolha. Eu posso mudar. Né? E isso é muito forte. Porque a maior parte, né, quando você se toca disso e você faz a mudança da escolha, você mudou o seu caminho. Então, na verdade, eu olhei minha trajetória, eu vi que eu fiz escolhas erradas, vamos dizer assim, né? Uhum. 1000 aspas aí, mas assim, que eu fiz algumas escolhas que não deram certo, eu tenho a capacidade de reverter essa situação. Quando você chega numa idade mais avançada, né? Seria o next step agora. Vamos lá. Mais avançada, a tua contagem, ela é de lá para cá. Então, a tua contagem não é assim, eu tenho... Nossa, não, então vamos lá. Eu tenho mais... Não, eu tenho mais 10 anos, mais 15, mais 20. Sabemos lá quanto eu tenho? Teoricamente falando. Sim. Então, eu vivo aqui agora. Eu vivo aqui agora. A minha escolha é agora. Uhum. Porque eu não sei. Né? Então, a gente escuta muito isso. Vivo aqui agora. Isso, faça isso lá de jovem. Faça agora, né? Ou amanhã você constrói, mas vivo aqui agora. Isso é muito forte quando você tem 50, 55, 60, porque você vai rever tua vida. O que eu fiz da minha vida? E o que eu quero fazer para a minha vida agora? O que ainda sobra tempo para fazer Para na sua fazer? vida? Para fazer? Eu E- quero fazer medicina? Uhum. Eu até posso. Mas com 65 eu vou fazer medicina? Eu até posso. Eu não estou dizendo que não. Mas assuma a sua escolha. Sim. E fatalmente tem aqueles que estão... Os que estão felizes não vão te procurar, obviamente. Estão felizes. É. Ou os que estão muito loucos estão felizes com a loucura. Então, assim, Também se não doer, não também procura. Não procura. Mas imaginando aquele que está doendo. Aí ele procura. Uhum. E aí? Ele vai olhar a vida dele e ele fala, puxa, não tem gente que se arrepende da vida que teve? E aí, como é que você Muito. faz? Quando você trabalha com arrependimentos, você trabalha com lutos. Então você tem que trabalhar com perdas. E Então. normalmente quando eu me arrependo, eu vou olhar a perda, Uhum. não ganho. E Né? como é que você trabalha essa perda? Como é que é? Porque, claro, é claro que uma vida não são só sucessos ou insucessos. Mas Sim. imaginando que o indivíduo olhe e fale assim, olha, eu tive meus sucessos, mas, sei lá, no cômputo geral, eu acho que foi mais para ruim do que para bom. Como é que você consegue, já com esta visão que o cara já tem do fim para cá, como é que você consegue trabalhar isso? Então, na verdade, você vai ter que trabalhar com ele assim, primeiro, o que ele veio buscar. O que ele veio buscar? É o retorno a essas questões e resolver essas questões que não deram certo dentro de você. Você veio buscar isso, Uhum. né? Segundo, bom, eu me arrependo dessas coisas que eu fiz. Tá, então você quer mudar essas coisas e você não consegue? Você quer ter uma outra possibilidade do que você entende por existência, do que você entende o que é existir?
o que é viver, o que é sua vida. Então, na verdade, eu vou buscar isso. E Você entende? Entendo. E é comum, depois de uma certa idade, a aproximação da religiosidade, seja ela qual Muito for. comum. Muito comum. Porque eu acho que a sensação de impotência mesmo para Sim. mudar algumas coisas faz com que a gente comece a pensar em algo maior. Sim. E esse pensamento, então, não é incomum que as pessoas um pouco mais idosas, que muitas vezes não davam bola para a religiosidade, Sim. comecem a tentar encontrar um caminho. Um caminho, exatamente. Porque talvez isso ajude a amenizar essa dor, ou talvez a ideia de que isto aqui é só uma passagem e, portanto, Sim. ele vai ter uma segunda chance. Sim. Enfim, sim. como é que você vê isso e como é que você pode usar isso como uma alavanca para ajudar a conter essas feridas que muitas vezes devem ser muito dolorosas, né? Então, sim, a gente não pode negar, né, assim, independente da religião que a pessoa tenha, que há um Deus. A gente não pode negar isso. Sim. Né? Não dá para negar. Mas, dentro da minha área, eu atendo muçulmanos, eu atendo judeus, né? Eu atendo budista, né? Espíritas. Então, mas tem algo maior. Uhum. Você chama de Deus, cosmos, universo, né? Mas tem algo maior. Por que que as pessoas, em determinada fase da vida, se aproximam da religiosidade? Porque ela está se aproximando da morte. Então, ou seja, a finitude para o ser humano é uma coisa muito complicada de lidar. O ser humano não lida com a sua finitude. Não lida, que eu sou um ser finito. Então eu vou buscar na religiosidade uma ferramenta que me acalme, que me dê saída. Se eu tenho uma vida após a morte, se eu vou para Nova Jerusalém, se eu vou para... Eu tenho que ter uma saída para a minha finitude. Freud dizia que nós somos tão narcísicos ao ponto de a gente não aceitar a finitude. Entendo. Então, na verdade, a finitude é dor. Eu vou morrer. Eu acabo. Uhum. Então, numa instância muito profunda, numa instância muito inconsciente, eu não dou conta disso. Uhum. Que eu vou acabar. Que eu vou morrer na tua cabeça. Uhum. Que você não vai lembrar mais de mim. Eu não dou conta. E aí aproximar-se de Deus é pedir um arrego. Um perdão, um arrego, cuida de mim, esteja comigo, me dê a chance de eu ter acesso à continuação da minha vida. Uhum. E quando o cara é ateu? Quando... Perceba que eu estou te espremendo. Não, fica tranquilo. Vamos lá. Fica tranquilo. Veja, quando ele é ateu, ele entende que assim, ó, a vida é isso, acabou. Ele entende isso. Você perguntar para o Leandro Carnal, né, assim, o que é a vida para você? A vida é o que eu vivo. Uhum. Né? Tem até uma coisa muito legal do Leandro Carnal com a Monja Coen. Eles conversando sobre a finitude. Uhum. Né? E para ele, Leandro Carnal, é isso. A vida é isto. E tudo bem. Ele não sofre com isso. Uhum. Percebe? Ele não sofre. E, Roseli, conversando sobre todas essas escolhas, sobre tudo isso, como você define as suas escolhas? As minhas escolhas? Você, esposa, mãe, profissional, fez escolhas. Sim, várias, muitas. Muitas. Faz até hoje. Até hoje. E como é que é isso na cabeça de uma terapeuta? Como é que é escolher? Escolher? Então, na verdade, acho que depois de... Tem 40 anos que eu sou formada e trabalhando sem parar um minuto. Então, são 40 anos ouvindo pessoas. Sim. Né? E ouvindo a mim mesma. Né? Então, o que você trabalha... O que eu trabalho comigo? Né? Assim, se eu vou escolher algo, né? Assim, com certeza eu vou trabalhar por que daquela escolha. Por que eu defini aquela escolha? Por que eu defini ser daquela maneira? Lembrando de tudo que eu estou te falando.
Eu estou precisando ser amada, eu estou precisando ser aprovada, eu estou precisando ser vista, eu estou precisando ser reconhecida, porque eu não estou me reconhecendo, porque eu não estou me valorizando. Necessariamente eu vou fazer essa pergunta para mim. Tá. E às vezes a resposta pode te descontentar? Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. E aí, o que fazer? Porque você tem a sua instância como terapeuta, mas você tem a sua instância como mulher, como ser humano. Sim. Como é que fica na verdade, essa interface? é muito complexo. Por quê? Por mais que eu viva, né, intensamente a minha área, né, eu viva muito a minha área, quando eu estou em outro papel, então se eu estou no papel de mãe, por exemplo, ou se eu estou no papel de esposa, né, eu procuro não ter esse viés, mas às vezes é impossível. Você está olhando para algumas coisas e você já está processando o que aquela pessoa está querendo dizer, o que está por trás daquilo que ela está falando. Sabidamente. Não tem como se desligar uma chavinha e falar, então agora acabou um e começou outro. Impossível. Isso não vai acontecer. Tem. Mas eu tenho que ter essa, vamos dizer, essa sanidade, né? Ou essa experiência de separar papéis. Eu não sou terapeuta da minha filha, eu não sou analista do meu marido. Sim. Né? Então, assim, quando as escolhas, por exemplo, algumas escolhas que eu possa vir a fazer não dão certo, também eu vou me frustrar, como qualquer pessoa. Eu vou chorar, eu vou sofrer, como qualquer pessoa. E você já se acusou em alguma situação? Porque, obviamente, sendo terapeuta, você tem todas essas ferramentas. E aí, quando você comete algum erro que seria Várias próprio vezes. dos mortais que estão do lado de cá, Várias você não vezes. fala assim, puxa, eu sabia, como que eu errei aqui? O chicote do analista Ele é muito mais afiado. pesado, né? Muito mais afiado, porque assim, como eu não vi isso? Como eu não percebi isso? Porque também não deixa de ser um certo grau de vaidade. De narcisismo, claro. Como que eu... Como que eu, dentro do meu poder... Isso, deixei passar uma bola dessa? Exato, e é aí que entra a questão. Porque eu preciso ver o que eu estou fazendo. Eu estou entrando nessa questão narcísica, mas que é isso? Eu estou me dando o poder de decidir, ou de... ou a vida do outro, ou de achar que eu sou tão magnânima que eu não posso errar? Que negócio é esse? Né? Muito legal. Então, na verdade, é claro, analistas, pessoas que são analistas entram em culpa muito. Muito. E aí eu pergunto para você, Rô. Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, que está maravilhoso, eu ficaria aqui a noite toda. Primeiro quero te agradecer muito. Imagina. Você, nossa, maravilhosa. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui abre portas para muita gente. E aí eu te pergunto, que conselho você daria para alguém que tem que fazer escolhas e definir caminhos? Vamos deixar aqui uma mensagem para quem tem que fazer escolhas e definir caminhos. Porque, pelo que nós vimos, a vida é um eterno escolher. Sim. E dependendo das escolhas, os caminhos meio que vão, mesmo que você não queira, é aquilo ali. E aí? Que conselho a Roseli, terapeuta, vai deixar aqui para o nosso público? Eu diria, assim, com toda a profundidade, não deixe de escolher, escolha. Não deixe de escolher. Faça as suas escolhas. Mas tente olhar por que você está fazendo essas escolhas. Entendi. O que está por trás dessa escolha. Tente olhar isso, mas não deixe de escolher. Muito bem. Olha, eu quero te agradecer muito. O papo foi maravilhoso. Você engrandeceu, bacana demais estar com você aqui. O nosso Saúde em Pauta quer te agradecer muito. Muito obrigado, Roseli. Você foi, um beijo para você. Um beijo muito enorme, obrigado. Marco. Obrigada eu. Obrigada. É isso aí. Saúde em Pauta com Roseli Grimaldi. Escolhas definem caminhos.